Vida cristã, a realidade espiritual. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23 diz: O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine um iceberg flutuando no mar. Ignorar sua presença é um risco iminente. Subestimar seu tamanho também é muito perigoso. Embora consigamos ver só a superfície, grande parte desta gigantesca pedra de gelo está submersa. O iceberg ilustra a realidade espiritual. A parte visível simboliza o físico. A linha de água que se move representa as emoções. A parte submersa debaixo da água é como o nível espiritual, que não pode ser visto, mas existe e influencia todo o restante. O texto de 1 Tessalonicenses 5:23 mostra com clareza sobre a integridade do ser humano, quando diz que Deus nos santifica em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros. O inimigo quer roubar, matar e destruir. Como diz lá em João 10:10, o ser humano muitas vezes se deixa levar, mas Deus nos fez desta forma para mostrar que todo o nosso corpo, alma e espírito tem que se manter íntegros, embora diante de um mar totalmente desconexo. A pergunta que não quer calar: você está inteiro? Podemos refletir sobre os níveis da realidade espiritual. Em primeiro lugar, o nível físico, a primeira parte do iceberg espiritual, é o que fica à tona, visível acima da água, que é o corpo físico. O inimigo tem roubado a parte física do ser humano, influenciando práticas que destroem o corpo, como vícios e outras obras da carne, como relatada lá em Gálatas capítulo 5, versículo 21, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a esta. Além disso, muitas pessoas estão sendo mutiladas por causa da vaidade, em cirurgias plásticas exageradas que podem custar a própria vida. A palavra de Deus nos ensina que devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e também que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
amando ao Senhor com toda a nossa força física. Dedique o seu corpo a Deus. Em segundo lugar, o nível emocional. A primeira parte no iceberg é o que está na linha da água, balançada pelas ondas. Esta parte representa a alma, que é a nossa psique ou a nossa personalidade. Todas as almas pertencem a Deus, como diz Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Então devemos entregar nossas almas ao Senhor. Através da alma podemos perceber o nosso corpo com os seus sentidos, mas também é através da alma que entendemos o lado espiritual, quando conhecemos a palavra de Deus, que penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, como escreveu o escritor aos Hebreus capítulo 4, versículo 12. O inimigo tenta ceifar as almas das pessoas. Com isso influencia com muitos costumes mundanos e pecaminosos. Quando a pessoa já está acostumada a fazer coisas erradas, tem dificuldades de mudar. Por isso, o mundo tem treinado as pessoas para viver em pecado e depois não conseguir mais viver sem ele. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância, restaurando totalmente o nosso ser. Salvar nossa alma também significa resgatar o nosso ser, o nosso caráter, temperamento e personalidade, libertando de todas as mentiras do diabo. A sua alma pertence a Deus. E em terceiro lugar, o nível espiritual. A parte submersa do iceberg espiritual representa o nosso espírito, que é invisível. Somos seres espirituais, por mais que não percebamos. Quando a humanidade pecou, perdeu-se o elo entre Deus e o homem por causa do pecado. Somente através da salvação em Jesus Cristo podemos receber o Espírito Santo, que nos retorna à comunhão permanente com o Senhor. O nível espiritual é muito maior que o físico, que é limitado, e o emocional, que é temporal. Você é um ser espiritual. O ser humano é como um tripé que não consegue estar em pé se faltar uma parte. Por isso o inimigo quer tirar uma parte para derrubar o ser humano, pois ele odeia, porque o ser humano é a imagem de Deus. Vamos despertar a nossa vida espiritual e nos mantermos firmes em Cristo.